Olha, diante da onda de calor dos últimos dias e do alto consumo de água, o governo do estado decretou estado de atenção para economizar água aqui no Espírito Santo. Várias medidas precisam ser adotadas. Então vamos entender essa história? Deixa eu chamar a repórter Alessandra Ximenes para trazer essas informações para a gente. Será que há um risco de racionamento de água, como aconteceu há alguns anos atrás, na seca de 2015, se eu não estiver enganado, Ale? Dudu, por enquanto a gente ainda não está correndo esse risco e essa resolução que foi publicada hoje no Diário Oficial é justamente para isso não acontecer, justamente para a gente não ter esse racionamento de água. O objetivo é exatamente esse, porque a gente vem passando aí por dias muito quentes, os últimos 15 dias aí dessa onda intensa de calor. A gente mostrou muita gente aí sem água em casa e aí quando a gente fazia contato com a CESAM, eles sempre falavam que os níveis dos rios, né, eles estão baixos. Para vocês terem um pouquinho de noção, deve estar aparecendo aí para o pessoal de casa conseguir assistir os gráficos dos níveis do rio Jucu e também do rio Santa Maria, aqui no Espírito Santo, que é onde a maior parte da água que chega até aí na sua casa, na minha casa, aí a maior parte é captada. Então, os níveis eles estão baixos. Primeiro, porque a gente teve muito calor nos últimos dias e a gente não está tendo chuva, né? Não sei se vocês lembram, ano passado, nesse período aí de novembro, dezembro, choveu muito. E aí, inclusive, a gente tratou muito aqui, né, de alagamentos horrorosos que tiveram aqui no estado, mas esse ano está chovendo pouco, quase não choveu agora em novembro, mais ou menos aí só 25% do que era esperado. E aí não chove, o calorão acaba então secando mais os rios e aí vai juntando uma coisa na outra, como você pode ver aí nos gráficos, e por conta disso essa resolução foi publicada então pela Agência de Recursos Hídricos aqui do Espírito Santo. Mas para falar um pouco melhor dessa resolução, se tem alguma penalidade prevista, se é só uma orientação e quais são as orientações para a população, eu vou conversar agora com José Roberto Jorge, ele é diretor técnico da AGER. José Roberto, muito bom dia, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Queria que você começasse falando sobre quais são as orientações para as prefeituras, para as companhias de saneamento básico, para o agricultor e para a gente que está em casa, que também precisa fazer a nossa parte. Não dá para a gente só cobrar aí das grandes empresas, não dá para a gente ficar nessa situação lavando janela, né? Muito bom dia. Bom dia, Alessandra, bom dia, Eduardo, aí no estúdio, bom dia a todos os capixabas. Essa resolução, de fato, ela traz recomendação, ela foi criada, né, e desenvolvida a partir de uma reunião técnica de um grupo de instituições, então que a gente vem acompanhando o monitoramento dos cursos d'água do Estado do Espírito Santo, que é de competência da AGER, a previsão de chuvas e associado a isso o fenômeno El Niño, né, que é associado às mudanças climáticas, trouxe essa onda de calor que o Estado do Espírito Santo, não só o Estado do Espírito Santo, mas o Brasil inteiro passou. Então nós vimos que a vazão dos nossos cursos d'água vem diminuindo. Então, publicamos essa resolução de estado de atenção frente ao prolongamento da escassez hídrica, ou seja, a diminuição das vazões dos nossos cursos d'água superficial. Então, ela traz recomendações, sim, para as companhias de abastecimento, né, para realizar campanhas, divulgações para a economia da água, evitar os desperdícios lá na rede de distribuição da água, para as prefeituras, os municípios, dos seus códigos de postura, eles implementarem, né, ações de orientação aos seus moradores no município, fiscalização, de forma que oriente a eles a evitar a lavagem de calçadas, veículos com mangueiras, né, aberta, rega de jardins com água potável, né, e outras ações necessárias que o município verificar que está ocorrendo desperdício. As indústrias, para elas realizarem a reciclagem, o reuso da água e a economia desse recurso na sua ponta fabril, na fabricação do seu produto, para os órgãos do licenciamento, que atribuam ali nas suas licenças recomendações do reuso, reaproveitamento
e armazenamento da água de chuva, né? Que o empreendedor faça prática racional do uso da água, e para os agricultores, né, proprietários rurais, que eles realizem o manejo adequado do seu sistema de irrigação e façam o uso racional desse recurso tão importante para todos nós. É uma resolução agora, a princípio, de orientação. Ela não prevê nenhuma multa ou algo do tipo para quem, porventura, não cumprir essas orientações. A resolução não prevê nenhuma multa, mas constatado o desperdício, o uso irregular desse recurso pela equipe de fiscalização da AGE, que a gente, nesse momento, também a gente incrementa nossas ações de fiscalização também, aí sim existe uma lei de fiscalização do uso dos recursos hídricos, aí a gente vai emitir os autos necessários à ação de fiscalização. Mas a gente, na resolução, não prevê autuação, prevê as recomendações. Muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum tipo aí de multa, né? Não prevê multa, mas prevê uma orientação, prevê a consciência de todo mundo nesse momento que a gente está passando. E aí a gente entrou em contato com a CESAM também para entender como é que eles vão orientar aí a população com relação ao reuso da água, com relação à economia. E aí a CESAM esclarece que todo o sistema está operando com sua capacidade total de produção de água. A escassez de chuva e o alto calor associado ao baixo nível dos mananciais fez com que a companhia emitisse um alerta preventivo na última semana sobre a necessidade do uso racional da água. Ao longo do ano, a CESAM fez manutenções preventivas em seus sistemas e mantém um investimento contínuo em tecnologias na modernização dos seus equipamentos eletromecânicos, visando aumentar sua eficiência e a regularidade no fornecimento de água. Inclusive, na última semana, a gente falando dessa falta d'água, a gente mostrou que a CESAM estava mandando muitas mensagens de texto para o celular da população pedindo justamente a economia de água e o reuso. Essa resolução, ela não tem uma previsão de término, ela vai sendo avaliada de acordo com a situação climática mesmo ao longo do tempo, Dudu.